Bom dia, queridos irmãos e irmãs, aqui do programa Bom Dia São Pedro, aos nossos paroquianos e a todos que assistirem este programa. Nós, aqui da paróquia, trazemos a reflexão do Evangelho do dia e também o dia a dia para que nós possamos viver uma vida de acordo com o Evangelho, de acordo com a Palavra de Deus. Estamos na Quaresma, um período de reflexão e de aprofundar a nossa reflexão no sentido de que nós devemos rezar, devemos fazer jejum e devemos fazer caridade, dar esmolas. Então, essas três situações são a tônica da Quaresma. Então, vivamos tudo isto, pratiquemos tudo isto para podermos viver boa e santamente esta Quaresma. E o Evangelho de hoje, nesta primeira semana da Quaresma, na terça-feira da primeira semana, nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orares, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará as suas faltas que vós cometestes. Irmãos e irmãs, estas são para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, como percebemos, Jesus nos ensina a orar, a rezar, a nos dirigirmos ao Pai. A oração do Pai Nosso é uma oração completa, porque nos dirigimos ao Pai num primeiro momento e no segundo momento nos dirigimos a nós. Então, é nesta relação Pai e filhos, filhos e Pai, que a oração do Pai Nosso nos introduz. E Jesus nos ensina e nos dá, mais do que tudo ainda, Ele nos dá o próprio Pai dele como nosso Pai. Por isso ele diz Pai Nosso, ou seja, o Pai de todos nós. Então, refletir sobre a oração do Pai Nosso é para nós um grande momento de aprofundamento da nossa fé, porque buscar e conversar diretamente com o Pai, ao qual Jesus nos dá como Pai e como filhos adotivos que somos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Então, orar é sintonizar com Deus. Por isso que eu disse, nós vamos, na oração do Pai Nosso, nós nos dirigimos ao Pai, ou seja, buscamos nos sintonizar com Ele, neste diálogo da terra para o céu e do céu para a terra. Então, orar é sintonizar com Deus, mais do que pedir benesses pessoais. Ou seja, rezar é nos colocar no coração de Deus e Deus acolher-nos em seu coração. Mais do que apenas pedidos, nós temos que rezar
para esta intimidade e rezar mais ainda para agradecer a Deus tudo o que Ele nos dá, né? Pedir as benesses também, mas em princípio, mais do que tudo, agradecer e estarmos em sintonia, coração do homem, coração de Deus. Então, orar é pôr-se à disposição de Deus, ou seja, se colocar à disposição dele. A oração tem que fazer com que nós nos empenhemos neste serviço, nesta doação ao próprio Deus, ao serviço dele e principalmente esta doação ao serviço dos irmãos. Quando se diz a palavra Pai, mas não se vive como filho de Deus, presta bem atenção. Dizemos a palavra Pai, mas não vivemos como filhos de Deus, já se diz uma mentira. Ou seja, se nós dizemos Pai e não vivemos como filhos dele, nós já estamos dizendo uma mentira. A oração está apenas sendo pronunciada e balbuciada apenas como uma decoreba, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer que cada palavra do Pai Nosso seja aprofundada por cada um de nós para que possamos viver este Pai Nosso de maneira plena, de maneira íntegra e total. Então, quando se diz nosso, mas não se vive como irmãos, é outra mentira. Perceberam? Então, chamar o Pai de nosso, chamando o Pai e eu não vivo como filho, mentira. Se eu falo nosso Pai, não vivo como irmão, aos irmãos que nós temos, é mentira. Então, o Pai Nosso tem três olhares para Deus. Santificação do nome de Deus, veja bem, santificar o nome de Deus, que é o primeiro mandamento, amá-lo, santificá-lo sobre todas as coisas, né? Segundo, a vinda do reino, ou seja, pedimos que o reino venha até nós, pedimos que o próprio reino do céu desça até nós aqui na terra, e por isso nós devemos viver como filhos e como irmãos, para poder o reino acontecer entre nós. Agora, a terceira e última, a realização de sua vontade. Então, eu me coloco nas mãos de Deus para fazer a sua vontade, para, como eu digo no Pai Nosso, mas só que eu faço a minha vontade. Não faço a vontade dele. Não procuro fazer a vontade dele. A vontade dele qual é? Aqui está na oração do Pai Nosso, aqui está na Sagrada Escritura. Então, aí sim. Então, santificar o nome de Deus é um compromisso de quem reza por meio de seu testemunho. Então, quando eu rezo Pai Nosso, eu digo Pai Nosso. Agora, eu testemunho realmente, eu ajo realmente como filho e testemunho que sou filho dele. Então, temos que prestar bem atenção às palavras do Pai Nosso e à vida que estamos levando, né? Porque santificar o nome dele, pedir para que o reino venha, tudo isso faz e nos traz como consequência a vivência disso tudo. Então, e o testemunho que nós damos desta vivência. A vinda do reino requer compromisso com a justiça. Como é que eu estou agindo? Eu estou sendo justo? Estou sendo uma pessoa justa? Deus é justo. Será que nós, como filhos, estamos agindo injustamente? Então, nós estamos indo contra o que nós rezamos e dizemos que acreditamos. Perceberam? Dizemos que acreditamos. Porque se realmente acreditarmos, nós com certeza não agiríamos com injustiça. Mas, porque Deus é justo e eu sou filho, tenho que agir como meu Pai, um justo que tem a justiça nas mãos. A realização da vontade de Deus, mais uma vez, envolve a vida do rezador, de quem está rezando, né? A vontade de Deus é isto, envolver-se
numa realização da vontade de Deus na vida pessoal de quem está rezando. Mesmo que rezemos na missa, ou em comunidade, ou no momento de um terço na casa de alguém, ou na própria igreja, quando nós rezamos em comunidade, a oração é comunitária, mas principalmente ela é individual. Mesmo na comunidade, a minha oração é individual. Então, eu devo em comunidade rezar? Sim, obviamente, mas lembrando que, ao dizer Pai Nosso, eu estou fazendo a realização exata da palavra que eu estou rezando. Pai Nosso, ou seja, de todos nós que estamos rezando ali. Não é isso? Então veja bem. Logo, fazer súplicas mais do que pedir coisas é se colocar à disposição de Deus. Caso contrário, mais uma mentira. Então, se eu apenas balbucio, só reproduzo, só falo toda a oração e repito, e não faço a vontade de Deus, não vou ao encontro dos irmãos, porque se Ele é Pai Nosso, eu tenho que ir ao encontro dos irmãos, e principalmente colocando-se à disposição do próprio Deus, eu sou um mentiroso, mais uma vez. Então, a segunda parte do Pai Nosso vem pedidos para nós. Então, o pão para todos, o pão nosso, não é assim que começa a segunda parte? É o pão nosso, ou seja, de todos nós, o pão para todos, o perdão para todos. A superação da tentação são 3 maneiras de o discípulo se envolver com a comunidade. Então, o pão na partilha, o perdão, o exercício de perdoar diariamente, como Jesus também nos ensinou. E, por fim, envolver-se com a comunidade, tudo isso faz com que essa segunda parte do Pai Nosso, dirigida a nós possamos realizá-la plenamente também, fazendo a vontade de Deus em nossa vida, em nossas comunidades. Rezar muitos Pais Nossos, mas não lutar pelo pão, pelo perdão e pela superação do mal, eis aí uma outra mentira. Então eu posso rezar quantos Pais Nossos eu quiser, quantas vezes quiser. Eu vou estar apenas balbuciando e repetindo palavras repetitivamente. Só isto. Agora, se eu rezar bem um Pai Nosso, aprofundando toda esta mensagem que o Pai Nosso traz, com certeza um Pai Nosso será muito valoroso para que eu possa viver nesta sintonia com o Pai. E por fim, mais do que rezar muito Pai Nosso, é conveniente refletir por um longo tempo, uma única vez, no sentido íntimo da oração ensinada por Jesus. Então é exatamente isto. Não adianta eu ficar repetitivamente rezando várias vezes, só repetindo palavras e não ter a consciência da profundidade que Jesus nos coloca nesta oração do Pai Nosso. Então veja, se nós vivermos em nossa vida o Pai Nosso, com certeza nós estaremos santificando o nome de Deus, com certeza, amando-o acima de tudo, não tomando o seu santo nome em vão e decididamente viver uma vida plena aqui, agora, com Deus e com os irmãos e irmãs. Então, queridos irmãos, um bom dia a todos, sejam todos abençoados nesta terça-feira, dia 8 de março, sem esquecer de parabenizar a todas as mulheres, que hoje, internacionalmente, é o Dia da Mulher. É a parte civil do mundo que faz isso, nesta valorização da dignidade da mulher, da situação em que a mulher vive, da situação de opressão, muitas vezes de violência. Rezemos por todas as mulheres deste mundo, por todas as mulheres, que Deus possa fazer com que elas sejam mulheres firmes, fortes e valorosas no seu dia a dia e na sua dignidade. Então, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos. Deus os abençoe.